Então, pessoal, sejam bem-vindos à aula de matemática, semana número 9. Professor Rogério, né? Aula para o sexto ano. E vamos lá, para algumas informações importantes. Vocês têm que assistir a videoaula, cara. Sem assistir a videoaula, vocês não vão conseguir fazer as atividades, tá bom? Então, assistam aí. Toda terça-feira tem videoaula de matemática e de PD1. E depois que você assiste a videoaula, aí sim você vai fazer a atividade, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre raiz quadrada. Que é isso, professor? Como é que eu resolvo esse negócio? Muito simples. Vou mostrar aqui para vocês agora como resolver uma raiz quadrada. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma raiz quadrada. Pessoal, a raiz quadrada é o contrário da potência que a gente estava vendo na aula passada. Então, por exemplo, quando eu perguntar para vocês qual é a raiz quadrada do número 9, o que eu estou querendo saber é assim, qual é o número que é elevado a 2, que é elevado ao quadrado, dá 9? Não é o 3? 3 vezes 3 não dá 9? Então, vocês vão ter que buscar a tabuada dos números iguais. 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 2 vezes 2, 7 vezes 7. Então, quando falar de raiz quadrada, é só lembrar da tabuada dos números iguais. Tá bom? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, é só números iguais. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui um exemplo. Raiz quadrada do número 9. A raiz quadrada ela aparece com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo se chama radical, tá? Esse símbolo que parece um Vzinho assim. Ele se chama radical, tá? E o número que está dentro é o radicando. Então aqui o que ele está pedindo assim, a raiz quadrada do número 9. O que ele quer saber com isso? Como é que eu vou resolver? Ele quer saber o seguinte, na tabuada dos números iguais, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É só a gente pensar, bom, na tabuada dos números iguais, 1 vezes 1 dá 9? Não, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, opa, 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada do número 9 é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Ou, a gente pode dizer assim, porque 3 ao quadrado vai dar 9. Por isso que é a raiz quadrada, tá? Vou colocar um outro exemplo, ó. 25, raiz quadrada do 25. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 25. Vamos pensar. 1 vezes o 1 dá 1, não é não, não é 1. 2 vezes o 2 vai dar 4, também não é o 2. 3 vezes o 3, a gente já viu que vai dar 9, então não é o 3. 4 vezes o 4, 4 vezes 4 é 16, também não é. 5 vezes 5, opa, 5 vezes 5 é 25. Então qual que é a raiz quadrada do 25? É o 5. Nossa, olha o 5 que eu fiz aqui. Fiz um 5 bem doidão. Vou fazer um 5 melhor. Pronto. Raiz quadrada do 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Ou 5 ao quadrado vai dar 25. Então, essa é a forma de resolver uma raiz quadrada. É muito simples. Aí, o que acontece? Existe uma tabela que ajuda vocês a resolverem. Como se fosse a tabuada. Existe uma tabela parecida com a tabuada. Ó. Só que essa tabuada aqui ela é só dos números iguais. Só dos números, tabuada dos números que multiplicado por ele mesmo. Tá? Então, olha só. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Ó, vamos acompanhando. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Por aí vai. Essa tabela ela é infinita, mas é muito importante que vocês saibam decorado pelo menos até o 20. Tá? Porque aí vocês conseguem resolver todas as raízes quadradas que eu vou colocar nas atividades de uma maneira muito rápida, sem precisar ficar fazendo continha. Então, por exemplo, se eu pedir a raiz quadrada do 225, ó, raiz quadrada do 225 é 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 dá 225, já está aqui na tabela. Então é muito importante que você saiba essa tabela de cor. Copia no caderno, treina, até você saber ela meio que de cor. Então vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, raiz quadrada do 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. Ó, tá aqui, ó. Raiz quadrada do 100, 10. Então, ó, raiz quadrada do 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Raiz quadrada do 121. Eu procuro aqui, ó. 121, onde é que está o 121? 100, 121. Tá aqui. Raiz quadrada do 121, 11.
Raiz quadrada do 16. Eu vou procurar, ó. 1, 2, 3. Não é para procurar aqui, ó. 16. Ah, dá 256. Não, é para você procurar aqui, ó. Nessa, a procura tem que ser por esses números aqui, ó. Tá vendo, ó? Você procura esses números. Então, por exemplo, raiz quadrada de 16. Vou procurar o 16 aqui, ó. 16. Achei o 16, então a raiz quadrada dele é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Saibam essa tabela meio que de cor mesmo. Procura entender e saber essa tabela assim rapidinho. Porque quando eu perguntar qual que é a raiz quadrada do 400, aí você já sabe. Opa, é 20. Então tem que saber ela aqui meio que de cor. Tá bom? Então, pessoal, tentem resolver a atividade que tem lá na plataforma. Utilizem a tabela que eu acabei de fazer, que vocês vão ver que é rapidinho, facinho de resolver a atividade. Vocês não vão errar, tá bom? Então, hora de praticar. Visite a plataforma e resolva as atividades dessa semana. E qualquer coisa você me procura no grupo de WhatsApp, na plataforma, no canal do YouTube, tá bom? Tchau, tchau e até breve.